Salve, salve pessoal, tudo bem? Quanto tempo eu não posto um vídeo aqui, não posto no YouTube, né? Mas eu quero deixar aqui um alô para vocês que estão aqui. Bom, vamos lá. Informações técnicas aqui sobre o BTC. BTC que já fez aí uma grande correção desde que ele fez, né, esse novo topo aqui na tentativa de continuar a alta nessa região, né, que está ali na casa dos 71.900, quase 72. Ele vem corrigindo de lá até este momento. Então nós já temos aí aproximadamente aí uma correção. Na verdade ele foi até um pouco mais abaixo antes, né? Tentou fazer um repique de alta, mas não foi. Então são 17%. E aí o que acontece? Eu estou aqui com o VPVR e o VPVR no tempo gráfico diário está mostrando para a gente a liquidez, né? Lá embaixo, zonas muito fortes de operações e ordens, né? Na região ali dos 26.400. Eu não acredito que o BTC vai chegar lá agora, porque nós já estamos no bull market, né? Então, o que eu estou de olho? Eu estou de olho no seguinte, esta zona, tá vendo que esta zona aqui é uma zona onde ela já está com o volume muito pequeno, né? Que é a região dos 58, mais ou menos, 59, nós temos aqui onde foi tocado lá atrás. Então, eu vou dar um zoom aqui para a gente poder observar isso aqui mais de perto. Este fundo aqui, na casa dos 56.500, foi aquele último fundo que foi alcançado, né, no dia 30 de abril de 2024, onde muita gente acreditava que a gente ia perder aqui e voltar lá embaixo, na casa dos 39, mais ou menos, né, 38, 39 mil, nessa região, onde também tivemos um teste na média 100, tá? Naquela época eu comentei em um vídeo anterior aqui no canal do YouTube e também na comunidade, que eu acreditava muito que aqui seria somente um teste e que a gente continuaria subindo. E realmente aconteceu isso, conseguimos fazer bons trades lá. E depois que essa região aqui eu continuei no long até aqui em cima, consegui realizar aqui. Depois eu abri um novo long nessa região, só que eu fui estopado depois aqui. Eu fiquei no prejuízo pequeno, mas essa operação aqui compensou, porque eu acreditava que daqui a gente ia continuar subindo, tá? Uma vez que a gente estava montando aqui uma linha estendida aqui nessa região, tá? Nós estávamos perto de romper. Se vocês observarem aqui, ó, a gente subiu, voltou até essa região e fez um reteste na segunda tentativa. E aconteceu isso, formou um topo duplo nessa região. Não considero que este topo duplo seja um topo duplo de reversão para baixo, já que nós temos aqui a nossa média 200. E eu tinha comentado também recentemente que, como a gente ainda não testou desde aqui de baixo, ó, nesta região, a nossa média 200 não foi testada aqui nessa região, ela não perdeu a média 100, aqui também não. Então eu acreditava que uma vez que a gente perdesse aqui mais uma vez com a recusa dessa linha estendida aqui em cima dos topos, certamente a gente ia tocar aqui embaixo na média 200 do tempo gráfico diário. E olha só que interessante, nós fizemos realmente este toque aqui embaixo. Depois nós fizemos aqui uma tentativa de voltar acima da média 100. Ou seja, nesse momento, o que está acontecendo aqui? Ó, o interesse, tá? O Open Interesse está muito forte, né? Está subindo bastante e a gente está vendo aqui o nosso ratio, né? Que é o rateio, né? Entre shorts e long. Ele está subindo também, ou seja, o interesse aberto está muito alto para short e o nosso RSI está lá embaixo tentando fazer uma recuperação, só que ele já está apontando para baixo. Vocês podem ver que o RSI aqui, ó, está apontando para baixo, ou seja, no tempo gráfico diário a gente ainda está com o RSI muito abaixo, voltando para o sobrevenda, tá? E a gente vai precisar o quê? Que este indicador aqui, que é o ratio, ele comece a descer um pouco mais com esse Open Interesse aberto também subindo, ou seja, enquanto isso não acontecer, a gente vai ver muitas movimentações no BTC nessa região. E se vocês observarem também aqui, o que a gente tem? Tá? Em um outro gráfico que eu postei para vocês, nesse período que eu não postei, eu tenho estudado outras tendências, outras coisas, né, de estudos em relação à análise gráfica. Eu estou usando bastante essa plataforma aqui agora, da CoinGlass. E aqui eu consigo ter alguns indicadores bem legais que lá dentro do TradeView você consegue, mas você precisa ter um pacote premium lá para você conseguir mais indicadores. Então aqui acaba que você tem acesso a alguns indicadores de forma gratuita, tá? Então aqui é o seguinte, se a gente traçar aqui essa linha, tá? Essa linha estendida pegando este fundo aqui nessa região do mês de março e o do mês de abril, a gente está passando exatamente nessa região. E olha só que interessante isso daqui. A nossa quantidade de volume nessa região aqui da casa dos 70, próximo dos 71, era muito grande. Então essa região aqui ela já está sendo, né, buscada até aqui embaixo e percebam que o volume está diminuindo. Ou seja,
Se a gente tem este fundo, tem esta linha de tendência aqui embaixo, o preço está tocando na média 100 aqui embaixo, aqui nós temos uma grande zona em que temos que ficar de olho, porque aqui pode ser uma grande zona de compra, tá? Uma vez que, se a gente considerar essa zona de compra aqui, a gente compraria na média, né, na média 200 do tempo gráfico diário, e o stop tem que ficar abaixo, é um stop de 6%, vamos colocar ele lá no 55%. Arredonda para o 55, 6% de stop. Por quê? Porque eu estou considerando que se o BTC ele respeitar este padrão aqui nessa região, ó, tá vendo que a gente teve uma formação de uma bandeira de alta aqui, tá? Eu até chamo de bandeira de alta colossal. Para quem já me conhece, está me acompanhando há mais tempo, conhece sobre isso, mas eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte. Se a gente pegar aqui a linha de Fibonacci, que a gente vai pegar este topo, tá? O topo que é o ATH atual, até este fundo aqui, ó, que é o fundo onde a gente tem o fundo maior depois deste topo, o que a gente tem? Olha, eu vou deixar a linha certinho. Eu vou tirar essa cor para a gente identificar de forma melhor aqui, tá? Aqui, ó, vou tirar isso, deixar só as linhas, tá bom? Fica melhor para a gente entender aqui. E aí é o seguinte, galera, ó, deixa eu reduzir aqui para a tela ficar maior um pouquinho também. Vamos lá, beleza, desceu aqui também, maravilha. Olha só que interessante, se a gente fizer uma extensão de Fibonacci, topo com fundo, tá? Topo atual com fundo atual, a gente vai ter aqui as expansões, e nós temos aqui, ó, 0,618 está batendo na casa de 65, 186, e nosso topo lá em cima nessa região, que já está extrapolando a 0,786. Então, o que acontece? A gente tem até aqui em cima, que vai ter o que? A LTB, que vai estar aqui em cima da região, da linha estendida de topos. Se a gente romper esta região, a gente tem um alcance para o BTC nesta região, na casa dos 87. Lembrando que se a gente está dentro de uma bandeira de alta, o que acontece? Fizemos o fundo aqui, a tendência é que a gente, não perdendo o fundo, a gente tente alcançar novamente o topo da linha de tendência para que a gente possa aí alcançar talvez um rompimento. Então, esta é uma região que eu considero muito interessante, porém a gente tem que observar alguns pontos importantes. Recentemente tivemos um gap, que foi a região onde já fechou aqui. Eu mostrei lá na comunidade. Se você ainda não faz parte, clica aqui no link da descrição e já entra lá que eu estou fazendo algumas atualizações lá sobre o BTC. Eu falei sobre o gap, nós preenchemos o gap nessa região. Já que a gente preencheu o gap nessa região, a tendência é que a movimentação dos investidores é que seja de compra, já que a gente está acima da média 100, desculpa, média 200 do tempo gráfico diário. Tá? Só que tem que levar em consideração as armadilhas e as liquidações. Se você observar no mapa de liquidações, você vai perceber que nós temos muitas ordens aqui embaixo, ou seja, o BTC pode, tá, para fazer o que costuma fazer sempre, perder essa região aqui da média 100 para liquidar todo mundo nessa região aqui primeiro, para depois começar a fazer movimento de escalada aqui para tentar alcançar essa região. Uma vez que ele rompa aqui, ele precisa romper, fazer um reteste para continuar subindo. Se não fizer o reteste consolidado, ele vai voltar, né, em caminhadas, né, tentando fazer movimentações até que ele volte aqui embaixo e fique caminhando aqui dentro. É preciso levar em consideração alguns fatores muito importantes para que a gente enxergue isso aqui com muita qualidade, tá? Para que a gente não fique pensando, é pura manipulação. Galera, o mercado, como eu sempre digo, ele é manipulado, não tem jeito. Ele é manipulado pelas pessoas que mais têm dinheiro, os grandes investidores. Então, o que a gente tem que fazer? Ó, pega aqui embaixo, nesta região, deixa eu só atualizar para ficar melhor. Eu vou pegar aqui uma linha estendida também. Eu vou pegar este fundo, tá? Este fundo e eu vou jogar lá para cima. Ó, para quê? Eu vou alinhar este fundo, tá? Este fundo com este fundo aqui, ó. Este fundo com este fundo aqui, tá? Só jogar para frente aqui para poder pegar o fundo certinho, olha. Eu já fiz isso em outro gráfico, mas estou fazendo nesse aqui, nesse vídeo novo, para a gente poder enxergar algumas coisas, tá bom? Aqui e aqui, ó, essa região. Estes dois fundos, o que é isso? O que são esses dois fundos? Fundos onde a gente marcou em cima da média 100 e 200 do tempo gráfico de um dia, tá? Então uma base muito boa. E aqui é a região onde teve o reteste da média 100, onde não perdeu. Então o que a gente tem? A gente tem exatamente uma LTB aqui, ó. Percebam comigo, ó. Eu vou limpar essa região, tá? Eu vou limpar isso aqui e vou tirar a Fibonacci também, que a gente já entendeu que a primeira extensão de Fibonacci é 1.618, tá lá em cima.
Então eu já vou deixar aqui, ó, esta linha como uma referência para a gente. O primeiro alvo que a gente tem no BTC depois que ele romper esta região, tá bom? Então eu vou deixar aqui em branco. Diminuir um pouquinho, deixar no branco e vou deixar pontilhado, que eu gosto de deixar assim para identificar, beleza? Então é o seguinte, ó, observem aqui comigo, nós temos uma bandeira de alta formada aqui nessa região e temos o que? Um LTB onde tem 1 ponto, 2 pontos e aqui é o terceiro ponto. A gente está tendo uma confluência exatamente aqui nesta região, tá? Médias 200 do tempo gráfico de um dia, nós temos o fundo desta linha de tendência aqui embaixo e temos o cruzamento aqui junto com a LTB, ou seja, esta região, ó, esta região aqui, eu considero, vou traçar em cima da média, eu considero esta região uma região muito interessante, porque se a gente considerar esta zona, ó, o que acontece? Aqui embaixo a gente tem este preço na casa dos 54.350, que é uma região que o preço pode vir, ó, até aqui embaixo ainda ele pode vir, 52, que seria uma região em que ele vai buscar liquidez, porque aqui a gente também tem um pouco de liquidez, porém o VPVR para mim já está me mostrando que aqui já tem uma exaustão, ou seja, o grande volume está aqui nessa região, ou seja, esta região é a zona de acumulação e aqui muita gente vai começar a comprar. Só que você tem que observar com muita atenção, porque você pode sofrer agulhadas. Então, se você alavancar demais, você precisa ter um capital muito grande para segurar a operação. Ou dominar a técnica do edge para poder conseguir fazer isso. Se você não entende sobre isso, pesquisa aqui no YouTube que tem muita coisa legal sobre isso. Eu ainda não tenho conteúdo sobre isso porque é uma técnica muito arriscada e ela tem que ser muito bem feita, de uma forma bem profissional, para você não tomar aí um monte de stop à toa e ficar todo enrolado com taxas e não conseguir fechar a operação. Porque se fechar, você acaba sendo liquidado dos dois lados, isso não é legal. Tá? Então eu considero esta região aqui, ó, do 59.700, 59.800, aqui mais ou menos 60 mil, até esta região aqui dos 55, uma zona de compra muito boa. Para quem está comprando na spot para fazer DCA, está uma zona muito boa de compra. Para futuros, aguarda alguns fechamentos, tá? O ideal seria aguardar o fechamento do diário, para você ter certeza se vai bater aqui ou se vai continuar descendo, que a melhor compra seria abaixo dessa linha de LTB e abaixo dessa linha, porque zonas de liquidação. O medo faz com que as pessoas saiam ficando mais desesperadas. Então, nesses momentos, são os momentos em que a gente vê muitas boas oportunidades. E olha só que interessante, o VPVR está muito cheio nessa região, ou seja, a gente tem um VPVR forte, pegando só esse enquadramento aqui, ó, só esse enquadramento de quando a gente veio para cá em fevereiro de 2024, até essa data atual, que é hoje, no caso, dia 3 de julho de 2024, esta é a zona onde a gente tem maior número de liquidez e volumes e ordens. A gente tem muito short aqui, então o BTC em um dado momento vai começar a liquidar essas pessoas aqui, dentro desse range, que é o que? A bandeira de alta colossal que eu venho falando, essa região aqui. Então o preço pode caminhar por vários dias ainda aqui dentro desse range, ó. Ele pode bater aqui embaixo, ó, vir até aqui embaixo, começar a caminhar aqui até aqui. Se não romper, vai ficar fazendo movimentações aqui, ó. Ele pode vir até aqui e não romper, depois pode ficar subindo aqui dentro. E olha só, olha qual é a data que dá o cruzamento dessas duas linhas muito importantes. Ó, este cruzamento é o que? Dia 27 de setembro de 2024. Está longe pra caramba ainda, ou seja, é o cruzamento da LTB lá de baixo, tá? Dos 26 e os 39, e a confluência desses topos aqui dessa região que está fazendo aqui um movimento descendente, formando essa bandeira de alta, tá? Então você precisa ficar de olho ficar de olho em observar este movimento aqui dentro, que ele pode levar um tempasso até setembro aqui. Então eu acredito que a gente está entrando na melhor zona de compra dessa temporada aqui de fevereiro para cá. Então fica de olho nisso, tá? Bom, era isso que eu queria deixar para vocês. Tem um tempão que eu não gravo vídeo, mas devido mesmo à correria, trabalho e principalmente porque eu tenho operado mais, dado mais atenção ao nosso canal de operações, né? Que hoje eu chamo de Academy. Então se você quer fazer parte, clica no link aqui, me chama lá, que vai ser um prazer ter você conosco, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Falou, tchau, tchau!